Hoje nós vamos falar sobre os prós e os contras do trabalho, da rotina, do dia a dia de um auditor fiscal. Então, é importante que você, que sonha em se tornar um auditor ou auditora fiscal, assista esse vídeo até o final para conhecer na prática com o que você vai se deparar ao tomar posse e começar a trabalhar efetivamente. Porque, galera, uma coisa eu te garanto, nem tudo são flores, e esse vídeo aqui vai te ajudar a clarear a sua mente e também te ajudar na sua tomada de decisão. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Bittencourt, sou auditor fiscal da Receita Municipal em Niterói e tenho como missão aqui no canal te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. O primeiro ponto positivo é a remuneração atrativa. Com certeza, esse é um dos principais motivos que levam diversos concurseiros e concurseiras a escolherem a área fiscal, a terem um sonho de se tornar auditores fiscais, auditora fiscal, justamente por conta dessa remuneração extremamente atrativa, né? A gente sabe aqui que dentro da carreira fiscal, os salários iniciais, as remunerações iniciais são extremamente altas, o que garantem uma qualidade de vida e uma tranquilidade muito maior para que você possa se desempenhar o seu trabalho, né, sabendo que você vai ter ali aquela estrutura muito bem estabelecida do ponto de vista familiar, né, do ponto de vista de estrutura mesmo, de localidade, onde você vai morar, de você conseguir ter um estudo, ter uma condição de vida, uma qualidade de vida muito bacana. O segundo ponto positivo é justamente o trabalho extremamente estratégico. A atuação do auditor da auditora fiscal está diretamente vinculada, diretamente relacionada com o financiamento do Estado por meio da arrecadação dos tributos e, claro, do combate à sonegação fiscal. Então, mais do que um trabalho burocrático, mais do que um trabalho sem uma finalidade, sem um propósito muito bem estabelecido, aqui você vai estar garantindo recursos que serão aplicados nas políticas públicas aí, né, do chefe do executivo. Então, assim, é um trabalho extremamente estratégico, extremamente relevante para a administração pública. Claro, não estou dizendo aqui que nem é mais importante, nem menos importante do que outras funções, do que outros tipos de trabalho, mas que, o que eu estou querendo dizer é que também existe uma importância muito grande, uma relevância muito grande por conta desse caráter estratégico do trabalho do auditor fiscal. O terceiro ponto que eu trago para vocês é o prestígio e reconhecimento. Bom, a função do auditor fiscal ela carrega um alto prestígio e um alto reconhecimento social, justamente por ser um cargo de grande responsabilidade e de extrema importância para o país. E isso, galera, dá ainda mais orgulho, dá ainda mais motivação para que a gente possa trabalhar e exercer a nossa função ali com muito afinco, com muita dedicação. E esse prestígio e reconhecimento, ele não é só social, digamos assim, tendo em vista que a própria carreira, ela integra, né, uma das carreiras típicas de Estado, né, contando com algumas garantias, alguns privilégios, né, já previstos na própria Constituição, como, por exemplo, né, a destinação de recursos prioritários para as atividades tributárias, a precedência sobre outros setores administrativos, ou seja, a própria Constituição Federal reveste a carreira, né, desses benefícios, digamos assim, revelando, claro, um certo prestígio, um certo reconhecimento pela importância do trabalho e pela importância da carreira para a administração pública. O quarto ponto que eu trago para vocês aqui é a autonomia funcional. Os auditores fiscais, né, eles em regra possuem autonomia para executar o seu trabalho, sem depender de hierarquia para tomar decisões técnicas do dia a dia, para tomar as suas decisões dentro dos processos administrativos pelos quais vocês são responsáveis, pelos quais eles são responsáveis. Aliás, na maioria dos casos, nem é somente uma questão de autonomia, porque a gente tem o poder e dever de agir. Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente identifica alguma irregularidade, né, o cometimento de alguma infração, a gente é obrigado a agir. Então, a gente tem essa autonomia para que a gente desempenhe o nosso trabalho de forma técnica, sempre pautado na legislação, né, mas sem sofrer esse tipo de pressão hierárquica, essa pressão política, porque justamente a gente tem essa autonomia para agir, para tomar as nossas decisões e para dar encaminhamento, né, ao trabalho pelo qual nós somos responsáveis. Por fim, galera, o quinto e último ponto positivo é a ampla área de atuação. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do auditor fiscal não está restrito à fiscalização em si. Ah, não, Guilherme, como assim? Claro que não. A gente tem diversos outros setores, uma ampla gama de possibilidades que vai abarcar todo tipo de perfil. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, aqui, trabalhar com a parte de inteligência fiscal, malhas fiscais, cruzamentos de dados. A gente pode trabalhar, né, nos setores de cobrança administrativa, a gente pode trabalhar com contencioso administrativo, respondendo ali, né, cuidando das impugnações dos contribuintes. Então, assim, a gente tem uma ampla gama de possibilidades, né? Quando a gente fala de Receita Federal, por exemplo, a gente tem ali aquela atuação em portos, em aeroportos, em fronteiras, né? Nos auditores estaduais, por exemplo, existem
existe a possibilidade de trabalhar nos postos fiscais, com regime de plantão, por exemplo. Então, assim, realmente tem muita possibilidade para todo tipo de perfil, inclusive por isso que a gente tem, né, na grande maioria dos fiscos, uma diversidade de formação em nível superior. A maioria dos concursos, eu diria, exige nível superior em qualquer área, abarcando todo tipo de profissional. Então, isso é muito legal, porque quando a gente pensa no longo prazo, a gente tem a possibilidade de rodar dentro do órgão por diversos setores, trabalhar com funções diferentes, com tributos diferentes, né, com responsabilidades diferentes, o que dá um dinamismo ali também na nossa vida profissional, digamos assim, dentro daquele órgão onde você trabalha. Bom, galera, nós vimos agora aqui os 5 pontos positivos, tá certo? De acordo com a minha visão. E agora, como eu falei no começo do vídeo, vamos falar sobre os 5 pontos negativos, porque, como eu disse, nem tudo são flores. Existem também alguns aspectos um pouco mais sensíveis que você deve se atentar, né? Já que você está pensando aí em ingressar na carreira fiscal. O primeiro ponto é o seguinte: o auditor fiscal ele não pode dar opinião. Mas como assim? Muita calma nessa hora. O que eu estou querendo dizer é que o trabalho do auditor fiscal é um trabalho vinculado, ou seja, você deve fazer exatamente aquilo que está determinado na lei. Então, você não está ali para opinar, você não está ali para achar se aquela lei é certa, é errada, se ela é justa, se ela é injusta. Você simplesmente deve aplicar a lei. E isso, galera, é um pouco complicado porque muitas vezes você vai acabar tomando uma decisão com a qual você não concorda muito. Então, muitas vezes você acaba achando que aquela sua decisão não é a mais justa para o contribuinte, que você, né, que a legislação poderia ser de uma determinada forma que fosse um pouco mais benéfica, que trouxesse um pouco mais de justiça fiscal, mas você não está ali para fazer esse juízo de valor, você não pode dar a sua opinião, né, no momento em que você vai executar o seu trabalho, já que você tem essa atividade, essa obrigação de estar sempre vinculado ao que está determinado na legislação. O segundo ponto que eu trago é a complexidade da legislação, que por consequência traz uma complexidade muito grande para o desempenho das suas funções, tá certo? No dia a dia. A gente já está, né, careca de saber, a gente ouve isso todo dia, que a legislação tributária brasileira é muito complexa, é muito densa, tem muito normativo. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade ainda maior para exercer a nossa atividade. A reforma tributária chegou aí com um dos objetivos de simplificar, né, essa estrutura tributária brasileira, mas isso não diminui a necessidade de que a gente esteja sempre nos atualizando, sempre estudando, para que a gente tenha sempre, né, as informações mais atualizadas ali na ponta da língua, digamos assim, já que a gente vai estar lidando com o contribuinte, muitas vezes muito bem amparados, muito bem assessorados por advogados, contadores, por profissionais, né, especialistas na área tributária. Então a gente tem que ter um respaldo técnico sempre muito robusto para fazer frente, né, ao contraponto, né, à ampla defesa, ao contraditório do contribuinte, já que muitas vezes a gente vai estar defendendo o lado da administração pública, o lado do fisco, e o contribuinte vai estar defendendo o lado dele ali sobre o guarda-chuva de argumentos jurídicos, né, da legislação tributária propriamente dita. Aliado a isso, um outro ponto também é a grande responsabilidade do trabalho do auditor fiscal. Eu coloquei aqui como um ponto negativo, assim, porque, né, realmente a gente tem um poder muito grande, já que a gente é entendido, né, como autoridade tributária, então as decisões de um auditor fiscal têm um impacto muito significativo, muito importante sobre pessoas, sobre empresas, sobre contribuintes em geral, né, o que exige um alto grau de responsabilidade, o que exige muito estudo, como eu falei no ponto anterior, muito cuidado, porque um erro pode ser, assim, realmente bastante traumático, né? E pode trazer consequências gravíssimas. Então, assim, o trabalho envolve documentos complexos, sigilosos, muitas vezes, tá certo? Então, a gente precisa cumprir estritamente ali o que está determinado na lei, seguir de maneira muito formal ali todos os passos que devem ser seguidos, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, a responsabilidade muito grande ali no seu trabalho, muitas vezes a gente se vê ali um pouco tenso assim, porque aquela decisão pode realmente mudar tudo, então a gente tem que estar muito certo do que a gente vai fazer, a gente já entra, né, com essa com essa capa, né, de auditor fiscal, de autoridade fiscal, claro, dentro da estrutura administrativa do órgão onde você vai trabalhar, tem hierarquia, você vai ali começando, né, aos pouquinhos, mas a gente tem, né, realmente essa grande responsabilidade, por isso que eu coloco aqui como um ponto negativo, porque realmente muitas vezes isso é bastante puxado para a gente ali no dia a dia para lidar com esse tipo de situação. Bom, o quarto ponto que eu trago aqui é o relacionamento com o contribuinte. Então, assim, já fazendo um contraponto
com o que eu falei lá de ponto positivo, falando sobre o prestígio, sobre o reconhecimento social, muitas vezes a relação entre o auditor fiscal e o contribuinte é meio tensa, porque no final do dia ninguém quer pagar tributo ou até não quer pagar tanto tributo. Então essa relação, muitas vezes, ela por si só já é uma relação conflituosa, tá certo? Muitas pessoas não veem a fiscalização com os bons olhos. Ah, lá vem o auditor fiscal, lá vem o chato, lá vem o cri-cri, não pode ter uma vírgula errada, que já está reclamando, que já quer dar auto de infração e tudo mais. Então, assim, isso pode gerar, de alguma maneira, alguns conflitos, tá certo? Então, essa relação com o contribuinte, muitas vezes pode ser meio tensa justamente por conta disso. Às vezes, né, a população em geral, os contribuintes, as pessoas que estão sendo fiscalizadas não entendem muito bem ou se sentem incomodadas com essa atuação, né, da auditoria fiscal, que é uma atuação em alguma medida invasiva. Você está ali, né, avaliando, né, documentos, né, livros fiscais, livros contábeis, né? Então, assim, pode ter esse tipo de conflito nessa relação. E o quinto e último ponto que eu trago aqui para vocês é exposição a riscos e ameaças, que tem um pouco de relação com o ponto negativo anterior que eu falei sobre o relacionamento com contribuintes, mas nesse caso específico aqui eu falo sobre o trabalho de fiscalização que pode se deparar com o quê? Com situações em que há crimes tributários, crimes de sonegação, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, ou seja, a gente pode se deparar com algum tipo de situação dessa que coloque ali o auditor fiscal num risco, digamos assim, né? Numa certa exposição, já que você pode, né, vir a se deparar com algum tipo de trabalho, né, nesse sentido. Então, claro, é algo que não é todo dia que vai acontecer, não é com todo mundo que vai acontecer, mas que a gente está sujeito, né, a passar por esse tipo de situação. Bom, galera, é isso. Eu trouxe para vocês aqui 5 pontos positivos e 5 pontos negativos, 5 prós, 5 contras em relação ao trabalho, em relação ao dia a dia, a rotina do auditor fiscal, justamente para ajudar você a tomar a sua decisão, para ajudar você que está pensando, que está estudando, né, para a área fiscal, consiga entender melhor como que é, né, a situação, como que é o dia a dia do nosso trabalho, já que nem tudo é muito bonitinho, também a gente tem esse lado mais feinho, digamos assim, a gente também tem esse tipo de problemas, né, de pontos negativos, porque no final das contas não existe trabalho perfeito, tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, deixa aqui embaixo, fala comigo, manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então é isso, galera, valeu aí, se inscreve no canal, bons estudos e até a próxima.